Alguns projetos são estúpidos, outros são extremamente arriscados e perigosos. E aí tem a ideia de tentar ir para Marte. Uma aventura que pode fazer você morder a poeira, te esmagar, te sufocar, te irradiar, com algumas variações na ordem. No entanto, nos últimos anos, o planeta vermelho se tornou uma espécie de fantasia. Alimentada pela curiosidade do público, pelas conferências entusiasmadas da NASA e pelas ambições exaltadas de Elon Musk. A ponto de quase acreditarmos que, em um futuro relativamente próximo, a humanidade vai construir e habitar uma estação pressurizada com vista para o deserto marciano. Só que, quando a gente aprofunda um pouco o que realmente implica uma missão tripulada para Marte, percebe rapidamente que não é apenas um projeto de uma dificuldade sem igual, mas também, em muitos aspectos, uma ideia profundamente estúpida, que envolve uma quantidade vertiginosa de oportunidades para que o sonho vermelho se transforme em pesadelo. Mesmo que Marte não esteja fora de alcance, o planeta é cercado de obstáculos feitos para complicar sua existência, e que escondem uma porção de maneiras deliciosamente diferentes de morrer. Para enxergar com mais lucidez e menos otimismo de marketing, são grandes os desafios de enviar humanos para lá e trazê-los vivos de volta. Vamos nos colocar no lugar dos astronautas suficientemente corajosos e talvez um pouco inconscientes para realizar a primeira missão tripulada a Marte, como a concebemos hoje. Estamos nos anos 2040, você ainda está com plena saúde e acabou de deixar a Terra a bordo do seu foguete para embarcar na sua nave, que foi construída para levá-lo a Marte. Ela parece mais uma pequena estação espacial montável do que um foguete. E ela foi montada em órbita, módulo por módulo ao longo dos anos anteriores. E o mínimo que se pode dizer é que o espaço dedicado a você não é muito grande. Você se encontra em uma espécie de projétil com assentos, cujo volume de armazenamento já gigantesco ao seu redor constitui apenas uma pequena parte do que você vai precisar para sobreviver aos quase 1000 dias de missão que o aguardam. Enviar todo o material de que você vai precisar de uma só vez seria como tentar fazer a mudança de um prédio inteiro com uma catapulta. É por isso que grande parte da carga já foi enviada em trajetórias orbitais muito mais longas e econômicas em energia do que a que você vai usar. E já está em órbita, ao redor de Marte, ou pousada em sua superfície. E agora chegou a sua hora de partir. A partir do momento em que você liga os propulsores, sabe que não haverá possibilidade de retorno antes de quase 2 anos e meio. Você assinou para 7 meses de viagem no espaço, na ida e na volta. Dos dois, 1 ano e meio foi passado na superfície de Marte. A partir daí, todo o gênio da missão vai ser dedicado a tentar não morrer entre a partida e a chegada. A boa notícia é que essas trajetórias orbitais já são dominadas e já foram usadas por robôs. A má notícia é que você não é uma máquina. As leis da natureza deveriam deixar você passar, mas elas vão exigir de você um preço monstruoso, porque o espaço interplanetário não favorece os mamíferos. Ir para Marte não é apenas atravessar o espaço, é aceitar viver em um ambiente que insidiosamente te lembra que você é um produto da Terra. E que assim que nos afastamos de nossa oficina de origem, deixamos partes de nós mesmos lá. Porque no papel, estar em gravidade zero pode parecer maravilhoso, mas na realidade, seu corpo é muito menos entusiasmado com isso. Do ponto de vista dele, essa aventura se assemelha a um processo de demolição lento e metódico com opção de pânico. Porque o corpo humano, assim que é colocado no espaço, revela uma capacidade surpreendente de se tornar grotesco e de tomar decisões muito mal inspiradas. Na Terra, nossos líquidos corporais são puxados para as pernas e o abdômen. Mas na ausência de gravidade, eles sobem para o tronco e a cabeça. Assim, você fica um pouco inchado, enquanto ao mesmo tempo suas pernas se esvaziam de sangue e ficam mirradas. Seu corpo, que interpreta essa redistribuição como um excesso de sangue, começa então a se livrar dele, produzindo mais urina. E você pode perder até 20% do seu volume sanguíneo nos primeiros dias de viagem. Ao mesmo tempo, a ausência de pressão mecânica sobre seus ossos envia um sinal catastrófico ao seu cérebro, que conclui que seu esqueleto, no fundo, talvez nem seja tão necessário assim.
E você vai sofrer uma espécie de osteoporose acelerada, perdendo cerca de 1 a 1,5% de densidade óssea por mês. Enquanto seus músculos, na ausência de estímulo, também começam a atrofiar. Para evitar ao máximo que o espaço te transforme em uma versão mole e sem ossos de você mesmo, você vai então ter que passar uma boa parte dos seus dias nesse cilindro pressurizado, perdido entre dois mundos, correndo em esteiras preso por cintos, para lutar contra essa lógica biológica que te empurra lentamente para o status de molusco sofisticado. E todos esses pequenos desconfortos são apenas um aperitivo, porque depois de alguns meses, a redistribuição dos fluidos para a sua cabeça pode modificar a forma dos seus globos oculares, o que pode acabar alterando sua capacidade de enxergar de perto. E como se isso não bastasse, seu corpo também enfrenta outro problema, menos espetacular, mas infinitamente mais traiçoeiro. Porque o espaço interplanetário ao seu redor é atravessado por partículas altamente energéticas, que imperceptivelmente atravessam você. Nesse ambiente frio e hostil, núcleos atômicos são regularmente acelerados a velocidades próximas à da luz por explosões estelares. Na Terra, a atmosfera espessa e o campo magnético do nosso planeta atuam como um escudo protetor que absorve grande parte dessa chuva de radiação cósmica. Mas na sua nave, você não tem mais esse guarda-chuva, e por isso está sujeito a um banho invisível de projéteis subatômicos. As doses recebidas não são necessariamente instantaneamente espetaculares, mas essa chuva crônica de balas atômicas atravessa você continuamente como faca na manteiga. No seu trajeto, essas partículas minúsculas podem quebrar algumas das suas moléculas de DNA, danificar suas células e desencadear uma cascata de reações químicas que, a longo prazo, aumentam consideravelmente o risco de desenvolver um câncer. Para adicionar um pouco mais de emoção a tudo isso, o incômodo permanente dos raios cósmicos galácticos é combinado com o incômodo temporário das erupções solares. A boa notícia é que a maioria das partículas lançadas no espaço pelos acessos de fúria do Sol pode ser controlada pela blindagem. Se por azar uma erupção solar se dirigir para sua nave, você pode se refugiar por alguns dias em partes dela, cujas paredes foram blindadas para evitar um bronzeado radioativo. A má notícia é que todas essas partes reforçadas são pequenas. E que, se por azar uma grande erupção solar apontar exatamente para sua nave, você provavelmente terá que passar vários dias em um espaço de alguns metros cúbicos para evitar acabar torrado. Mas se ignorarmos que um organismo enfraquecido por gravidade, estresse, distúrbios do sono, promiscuidade e isolamento não está em seu estado mais triunfante, para aguentar tranquilamente um bombardeio discreto, você ainda pode manter o ânimo. Pois estima-se que, no total, durante toda a missão, o risco adicional de desenvolver um câncer fatal deve aumentar apenas alguns poucos %. De qualquer forma, mesmo que você desenvolva uma doença, não é certo que você vá viver tempo suficiente para aproveitar isso. Mas, certamente mais preocupante, estudos com animais expostos a radiações semelhantes às produzidas pelos raios cósmicos galácticos mostraram neles uma alteração nas capacidades cognitivas e uma diminuição da atividade nas regiões do cérebro envolvidas na memória e na tomada de decisões. The dark side. Então talvez seja com alguns parafusos, a menos que, após 7 meses de viagem, Marte, a Magnífica, finalmente aparece na janela. Você entra em órbita e contempla o que provavelmente será seu túmulo. Pois até agora, você passou pelas fases menos arriscadas do projeto. E, se encararmos a verdade, Marte é ainda menos acolhedor do que o espaço. E é com um QI talvez um pouco reduzido e a visão prejudicada que você precisa ajustar os parâmetros da sua entrada na atmosfera para conseguir pousar nesse planeta sem se espatifar. O problema é que Marte tem uma atmosfera que tem a dupla desvantagem de ser fina demais para frear uma cápsula de forma eficiente, mas espessa o suficiente para causar um aquecimento potencialmente destrutivo no seu escudo térmico. Essa deliciosa combinação de dificuldades faz com que a margem para erro seja tão fina quanto um último suspiro, deixando mais de uma missão pelo caminho.
Para conseguir pousar em Marte, sua nave precisa entrar com o ângulo certo, para não explodir em pleno voo ou ricochetear na atmosfera. É como tentar fazer uma entrada elegante em uma casa cuja porta é minúscula, o corredor está em chamas, o chão é escorregadio e o dono, claramente, nunca planejou deixar você entrar. Por isso, muitas missões robotizadas acabaram deixando seus gêmeos por lá. Das cerca de 50 expedições enviadas para Marte, apenas cerca de 20 foram bem-sucedidas. A maioria das outras se espatifou por lá. Hoje em dia, conseguimos pousar em Marte robôs de 1 tonelada, com vários sistemas de paraquedas, airbags e retrofoguetes. Mas nenhuma agência espacial ainda projetou um módulo de pouso capaz de depositar um módulo de várias dezenas de toneladas, com mamíferos a bordo que têm dificuldade em suportar o desconforto e as desacelerações violentas. Os engenheiros estão estudando algumas soluções, mas nenhuma delas parece ter sido criada por alguém tranquilo. E tudo parece, no papel, tão elegantemente perigoso que dá a impressão de estar lendo uma lista de coisas que nunca deveriam ser tentadas acima de um planeta distante. Mas vamos partir do princípio de que tal tecnologia existe. Confiante, ao iniciar a entrada atmosférica, seu módulo logo alcança cerca de 20.000 km/h. Seu escudo protetor, aquecido pelo atrito com o ar, então aumenta de temperatura e atinge vários milhares de graus. Se essa peça de engenharia, a qual se pede o equivalente espacial de entrar primeiro em um incêndio usando um traje inflamável e sair dele com a mesma educação de uma patrulha, se deformar e ceder, Marte será seu túmulo. Mais uma vez, vamos admitir que, ao final de uma sucessão de manobras de alta precisão perfeitamente coreografadas, você conseguiu pousar sua infraestrutura vital, transformada em meteorito exatamente onde estava previsto. Porque para que a missão seja um sucesso, não basta apenas conseguir pousar com vida. É preciso também ser extremamente preciso e aterrissar próximo dos módulos que foram enviados antes de você e que contém todo o arsenal indispensável para sobreviver no local e construir sua base. E para conseguir fazer sua entrada, você só tem direito a uma única tentativa. Se por azar você pousar a centenas de quilômetros, ou pior, do outro lado do planeta, você está condenado. Mesmo assim, suponhamos que tudo deu certo. Parabéns! Vocês são oficialmente os primeiros humanos em outro planeta. Você pode pensar que agora que está lá, a maioria dos inconvenientes ficou para trás. Só que na verdade é outro inferno que começa. Porque antes mesmo de começar a fazer experimentos para descobrir se a vida algum dia se desenvolveu aqui, você vai precisar trabalhar continuamente para preservar a sua própria vida. Porque mais uma vez, se encararmos a verdade, assim que você chega, Marte já mostra as garras. Nos primeiros dias é difícil ficar de pé sem tontura. Porque durante o tempo que você passou em gravidade zero, seus músculos enfraqueceram e seu corpo, que perdeu o hábito de lutar contra-se a gravidade no espaço, ficou levemente atrofiado. E é, portanto, com a condição física de uma lesma com insuficiência cardíaca que você teria que aprender a andar. Porque seu cérebro, que se acostumou a evoluir em um ambiente onde chão e teto não têm mais tanta importância, agora precisa lidar com um mundo cuja força da gravidade equivale a apenas 38% da Terra. Se tudo correr bem, seus pequenos músculos e seu coração atrofiado devem se recuperar rápido o suficiente para permitir que você comece a montar os módulos da base. Enquanto você está ocupado, vamos atualizar a situação. Lá fora, as paisagens do planeta vermelho são absolutamente deslumbrantes. E o fino pó em suspensão na atmosfera às vezes dá ao céu um tom vermelho alaranjado. Mas isso não quer dizer que seja um grande deserto da Terra, só que mais hostil. Você está diante de um ambiente que, vamos ser francos, odeia os seres vivos. Aqui, por exemplo, nunca chove. Todo o planeta possui um clima continental desértico. E toda a água que se pode encontrar na superfície está em forma de gelo. Também faz um frio terrível. A temperatura média da superfície é de menos 63 graus e pode cair para menos 140 durante a noite.
E, acima de tudo, a atmosfera, além de ser composta por 95% de dióxido de carbono e apenas 0,13% de oxigênio, é extremamente rarefeita. Se você andasse pela superfície usando grossos casacos e máscaras de oxigênio, morreria em apenas alguns minutos. Porque a pressão atmosférica marciana, que é 160 mil vezes menor do que a da Terra, tem consequências terríveis para quem ousasse sair sem traje especial. Expostos a essa baixa pressão, todos os seus fluidos corporais, como saliva, lágrimas ou as mucosas pulmonares, começariam a ferver quase instantaneamente. Se você não gosta da ideia de ver uma parte de si mesmo se evaporar e morrer em terríveis sofrimentos, logo em seguida, então você vai precisar passar toda a sua estadia no planeta vermelho, trancado em trajes pressurizados ou dentro de habitats herméticos, cujo volume mal é suficiente para manter a paz civil. E como se tudo isso não bastasse, o planeta vermelho não tem campo magnético. E a fina camada da sua atmosfera só consegue bloquear uma pequena parte dos raios cósmicos e das partículas solares de alta energia, então você continua sendo lentamente irradiado na superfície. E esses raios ionizantes destrutivos não vêm apenas do espaço, porque o desaparecimento da magnetosfera do planeta vermelho há cerca de 4 bilhões de anos acabou tornando o solo radioativo. Aqui, na superfície, os níveis de radiação são, em média, equivalentes aos que foram medidos a alguns quilômetros da usina de Chernobyl nos meses que se seguiram à sua explosão. Para você, a consequência desagradável é que viver na superfície de Marte equivale a fazer uma radiografia do abdômen a cada 12 dias em média. Ou, se preferir, a ser exposto em um ano a 10 vezes mais radiação do que o máximo permitido para um trabalhador do setor nuclear. Se você tivesse a ambição de se instalar por muito tempo, seria sensato posicionar seus módulos em cavernas ou enterrá-los, protegendo-os sob vários metros de rocha. No seu caso, sua estadia vai ser relativamente breve. E de qualquer forma, já que esses níveis de radiação acumulada são 3 vezes menores do que aqueles que você já sofreu durante sua viagem no espaço, por que se preocupar com isso? Se deixarmos de lado esses incômodos radioativos, uma das suas piores inimigas aqui é ela, a poeira marciana, o regolito. A onipresença dessa poeira, enriquecida com óxido de ferro, que dá a Marte sua famosa tonalidade vermelha, pode rapidamente acabar com a sua paciência. Porque esse pó invasivo é uma praga capaz de se infiltrar pela menor falha nas juntas dos seus equipamentos. E acima de tudo, essa poeira levada pelo vento, que se infiltra em absolutamente tudo, é composta por minúsculos grãos microscópicos e afiados, cujas formas angulosas agem como pequenas lâminas, cujo passatempo principal é arranhar tudo o que tem o azar de funcionar. Essas partículas abrasivas também são tão finas que ficam eletricamente carregadas no ar seco de Marte, a ponto de aderirem e grudarem em praticamente todos os materiais. Portanto, você vai admirar com frequência as paisagens através de vidros sujos, e varrer pode se tornar uma das suas principais ocupações. Enquanto isso, voltar para a cabine depois de qualquer saída vai se transformar em uma luta constante contra essa sujeira extraterrestre. Porque ninguém quer ver poeira espalhada e respirar poeira, ainda mais quando ela é radioativa. Enfim, o regolito não vai te dar vontade de rir. Ainda mais porque essa poeira pode ser levantada por tempestades colossais que em Marte tomam proporções dantescas, a ponto de cobrir regiões inteiras, ou até, excepcionalmente, o planeta inteiro. E como esse tipo de fenômeno acontece, em média, a cada 3 anos, não está descartado que você tenha que enfrentar um deles durante a sua estadia. Nesse caso, seria muito sensato evitar sair durante provavelmente várias semanas. Porque lá fora, as partículas microscópicas afiadas, levadas por ventos que chegam a cerca de 100 km por hora, realizam então um vasto trabalho de lixamento atmosférico. Sob um céu encoberto a ponto de, em pleno dia, praticamente virar noite. E acho que podemos dizer que isso é um pouco irritante. Para uma espécie que conseguiu sequenciar seu genoma, dominar a energia dos átomos e atravessar o espaço.
para acabar em prisão domiciliar, por causa da presença de um pó avermelhado que se infiltra nas frestas. Só para deixar sua situação ainda mais interessante, você precisa, enquanto vigia o tempo todo, garantir que essa maldita poeira não queime seus instrumentos. Também há uma luta constante para conseguir preservar cada molécula de ar e água que aqui são mais preciosas do que ouro. Em Marte, você simplesmente não pode sair para respirar um pouco. Não há ar para respirar. A atmosfera marciana é composta em sua imensa maioria por dióxido de carbono, o que é um péssimo ponto de partida para qualquer um que não seja uma planta ou uma bactéria adepta da fermentação. Para permitir que sua pequena colônia respire, você precisa produzir seu próprio oxigênio. E para isso, você precisa operar uma mini fábrica funcionando dia e noite, e cuja tarefa essencial é aspirar a atmosfera marciana e produzir oxigênio a partir do CO2. E depois tem a água, cuja busca em Marte vai se tornar uma obsessão para você. Seu corpo precisa de água para se hidratar, mas você também usará para higiene, cozinhar, cultivar plantas e até para voltar. Porque é também a partir da eletrólise da água que se pode fabricar o combustível necessário para alimentar o foguete que vai permitir que você volte para a Terra. Enfim, em Marte, um simples copo d'água pode ser potencialmente uma lufada de ar, uma salada, um banho rápido, um tanque de foguete e muitas reuniões de engenheiros. Uma única onça alimenta toda a base. É suficiente para um banho? Por isso, toda gota das suas reservas deve ser reciclada. E você vai ter que beber água extraída da umidade do ar, do suor, da urina e até mesmo das fezes. Esses detalhes que os folhetos turísticos de Marte omitem nas letras miúdas. Aqui, o café de ontem será o de amanhã e cada banho rápido já esteve, em algum momento, na bexiga de alguém. Chamamos isso educadamente de biogeração integrada. Em termos menos educados, dizemos que em Marte, a fronteira entre o seu composto orgânico e o jantar de amanhã se torna filosoficamente muito tênue. Resumindo, no planeta vermelho, a economia circular é sempre a própria condição de sobrevivência. É melhor deixar um pouco do seu orgulho lá do que a vida. A boa notícia é que mesmo que seu cérebro possa reclamar dessa promiscuidade hidrológica, uma molécula de água reciclada é quimicamente indistinguível da de uma fonte comum. A má notícia é que criar um ciclo verdadeiramente fechado é extraordinariamente difícil. Mesmo os sistemas mais avançados não são perfeitamente eficientes. Por exemplo, os dispositivos instalados na Estação Espacial Internacional, que reciclam água com uma seriedade que faria um camelo parecer esbanjador, mal conseguem ultrapassar 90% de eficiência. Você pode tentar explorar a água subterrânea de Marte para compensar essas perdas. Infelizmente, ela está presa nas rochas, em forma de gelo. E além disso, de qualquer forma, nessa missão, é pouco provável que você pouse ao lado de um depósito. Enfim, você vai se tornar um tirano da reciclagem. Mesmo que não seja exatamente para manter a saúde, você também vai precisar se alimentar para continuar vivo. Cultivar comida em Marte é o tipo de ideia que, vista de um sofá na Terra, parece uma estufa bonita e translúcida, onde colonos sorridentes brincam com algumas alfaces. O que não faz justiça nenhuma ao fato de que conseguir cultivar uma folha de rúcula em Marte é provavelmente tão difícil quanto lançar um foguete ao espaço. It is alive. Antes de mais nada, e antes mesmo de pensar em plantar qualquer semente, é preciso lembrar que Marte não é um jardim. É um congelador desértico, sob baixa pressão, banhado por radiações, coberto por uma poeira tóxica, com um solo que se parece mais com um insulto mineral do que com um solo fértil. A partir daí, uma abóbora ganha outra dimensão. Ela deixa de ser um legume para se tornar uma provocação. Porque tentar cultivar qualquer coisa no solo marciano antes de descontaminá-lo é como tentar criar trutas em um campo minado. Você provavelmente ficará feliz em saber que muitas experiências foram feitas para tentar cultivar plantas em solos semelhantes aos de Marte e que, na maioria dos casos, elas não morreram por causa disso.
Talvez um pouco menos feliz ao saber que elas perderam suas folhas e se tornaram tóxicas. Porque no solo marciano encontramos em grande quantidade sais de perclorato, moléculas cancerígenas, especialmente problemáticas se você estiver vivo. Mesmo depois de descontaminado com bactérias importadas, o solo marciano ainda se assemelha mais a um saco de tijolo moído do que a um solo fértil. Para conseguir fertilizá-lo, é preciso recriar ali uma versão miniaturizada do antigo pacto terrestre entre a luz, a água, os minerais e os micróbios. No nosso planeta, a fertilidade dos solos depende de interações extraordinariamente numerosas que envolvem nutrientes, mas também de comunidades de milhares de organismos microscópicos que juntos contribuem para que uma semente possa se transformar em algo que depois colocamos no prato. Para saborear uma salada, é preciso ser capaz de reproduzir uma pequena parte de um ecossistema do nosso planeta. Não é à toa que o nosso mundo se chama Terra. Para começar a praticar agricultura, você precisa levar consigo não apenas as plantas, mas também uma parte da desordem biológica da qual a vida precisa. Ao mesmo tempo, é preciso impedir que essa desordem se transforme em catástrofe. Na década de 1990, no Arizona, aconteceu a experiência Biosfera, Day. Nela, simulou-se em enormes estufas herméticas, contendo vários biomas artificiais, um ecossistema fechado, projetado para ser autossuficiente e capaz de alimentar 8 pessoas durante 2 anos sem qualquer aporte externo. Mas rapidamente a experiência começou a dar errado. Desequilíbrios biológicos inesperados começaram a aparecer. O nível de oxigênio nas estufas começou a cair drasticamente, e depois de 16 meses de experiência, ele caiu para concentrações equivalentes às que encontramos no ar respirado a mais de 4.000 metros de altitude. Os participantes passaram a sentir fadiga e falta de ar, sendo necessário injetar oxigênio nos biomas para evitar que todo mundo morresse. Isso ocorreu porque algumas bactérias do solo consumiram mais oxigênio que o esperado ao decompor matéria orgânica. Resumindo, o trabalho de agricultor em Marte vai exigir menos saber manejar uma enxada e mais ser capaz de resolver problemas complexos de química analítica. Numa estufa que lembra uma sala limpa, misturada com consultório médico para legumes ansiosos, cheios de sensores e constantemente monitorados. O que muda um pouco o clima da horta. De qualquer forma, mesmo no melhor dos cenários, a produção das suas plantações não será suficiente para alimentar sua pequena colônia, porque o volume necessário para alcançar a autonomia alimentar é simplesmente inalcançável. Já que vocês não têm a intenção de ficar mais de 1 ano e meio, provavelmente trouxeram comida liofilizada suficiente com vocês. Suas plantações servirão para mostrar que é possível fazer um pouco da terra florescer em outro lugar e animar você. Porque uma folha de alface fresca em outro planeta provavelmente tem o valor moral de um violino no fundo de um bom bunker e ajuda a evitar que o clima pareça o de uma sala de espera prolongada do nada. Vale notar que, se algum dia houver missões mais longas do que a sua, a autonomia alimentar provavelmente será desenvolvida. Em torno de bolinhos de espirulina, patês proteicos feitos de bactérias e algas, que têm a vantagem de serem nutritivos e de se multiplicarem muito rapidamente em bioreatores, ao mesmo tempo em que ocupam pouco espaço e toleram muito bem ambientes controlados. Mas a pedra angular da sua sobrevivência é, sem dúvida, a energia. Em Marte, é a sua capacidade de transformar o ambiente que impede você de voltar ao nada. Sem ela, você rapidamente fica sem ar, sem água, e na ausência de um sistema de aquecimento, a temperatura nos módulos habitacionais cai rapidamente para menos 100 graus. O problema é que Marte não é exatamente um paraíso energético pronto para uso. Para fornecer energia à sua base, não existem muitas soluções. O ar marciano é muito rarefeito para considerar turbinas eólicas e depender apenas da energia produzida por painéis solares. Isso exigiria áreas absolutamente gigantescas para cobrir todas as suas necessidades. Porque Marte fica mais longe do Sol que a Terra. Além disso, as tempestades de poeira que cobrem o planeta deveriam te dissuadir de depender só disso. No momento, só existe uma solução viável no papel.
Essa consiste em levar com você um reator nuclear em miniatura. Uma fonte de energia compacta, controlável, independente do clima e capaz de abastecer toda a sua base. Infelizmente, máquinas assim pesam centenas de toneladas. E principalmente, ninguém sabe como fabricá-la, muito menos fazê-la pousar em outro planeta. E é aí que a aventura em Marte se torna absolutamente deliciosa. Em todas as etapas que acabamos de mencionar, existe uma probabilidade real de que algo dê errado. E, a cada vez, nenhuma operação de resgate é possível. Por isso, durante toda a duração da sua missão, você precisa passar uma parte considerável do seu tempo verificando cuidadosamente se tudo está funcionando perfeitamente. E às vezes consertando. Porque mesmo que seu equipamento seja mais confiável do que praticamente tudo o que a humanidade já fabricou, inevitavelmente chegará um momento em que a realidade vai se desviar do plano previsto e começar a dar problema. Tendemos a imaginar astronautas como pilotos excepcionais viajando entre as estrelas. Mas a sua aqui provavelmente vai se parecer muito mais com a de uma chave de fenda prestativa, pronta para agir ao menor sinal de falha para garantir a manutenção dos filtros de oxigênio, das instalações e de toda a tubulação. Atividades que quase nunca são filmadas em câmera lenta com música heróica. Como uma pane no sistema é tão grave quanto um órgão falhando, todas as infraestruturas vitais têm vários exemplares. Você tem seu primeiro gerador, sua margem de erro, o segundo e o de emergência. Se por azar ele também parar de funcionar, sua vida também vai parar. Para enfrentar sozinho os inúmeros problemas técnicos armados à sua espera, na superfície e no caminho, lembre-se de levar peças de reposição suficientes. Porque aqui, se você esqueceu uma peça de reposição, mesmo que seja algo tão simples quanto um parafuso de aço e não for capaz de fabricá-la, só vai te restar chorar, e suas lágrimas vão começar a ferver. Porque a loja mais próxima aberta está a 55 milhões de quilômetros. Quando a noite chega, depois de mais um dia em que você conseguiu não ser o primeiro humano a morrer em outro planeta. Quando você finalmente pode se isolar no seu espaço pessoal, que é pouco maior do que um banheiro pequeno, sem possibilidade de abrir a janela, você finalmente pode se alegrar por ter sido escolhido para essa missão. Tanto pela sua capacidade de operar e consertar bombas, quanto pela sua incrível aptidão para suportar, durante vários anos, a maneira como seus colegas, que às vezes te irritam, mastigam seus alimentos liofilizados. Os astronautas que serão selecionados para ir a Marte serão seres humanos extremamente agradáveis de conviver, resilientes e conciliadores e capazes de não perder o controle, quando grãos de areia radioativa ficam presos entre os dedos dos pés deles. Espero que não fique chateado, mas vou te deixar aqui. Porque eu esqueci de propósito de mencionar o fato de que, por enquanto, não temos nenhuma tecnologia capaz de trazer você de volta à Terra, decolando de Marte. Se eu tivesse te contado, você não teria vindo. Hoje, o planeta vermelho não está tecnicamente fora de alcance, apenas cercado de problemas que podemos teoricamente resolver. Mas a imaginação ainda é a parte mais barata e menos perigosa do projeto. Ao analisarmos a realidade em detalhes, ela se assemelha a uma auditoria técnica sob efeito de ansiolíticos. Mesmo os cenários menos ambiciosos, que envolvem montar um acampamento high-tech pelo tempo mínimo antes de partir, ainda são uma empreitada titânica. Se olharmos as coisas com lucidez, a única coisa que a NASA sabe fazer é um lançador pesado destinado a colocar em órbita terrestre pedaços para construir uma nave capaz de ir até lá, mas que ainda está em desenvolvimento, e uma cápsula para retornar à atmosfera terrestre na volta. Entre os dois, praticamente todo o resto está faltando. O módulo de propulsão para chegar lá, a cápsula ou habitat, a nave para pousar, os módulos para sobreviver pelo menos 2 anos na superfície, a mini usina nuclear e os veículos pressurizados e outros robôs para ajudar você quando estiver lá. Absolutamente tudo isso ainda precisa ser feito.
E, no entanto, apesar dessa lista que faria qualquer pessoa sensata querer ficar na Terra, há humanos dispostos a embarcar em uma viagem dessas apenas pelo poder do símbolo. Porque não nos enganemos, se o objetivo principal de ir a Marte é encontrar vida lá, enviar robôs em vez de humanos é muito menos caro e perigoso. Ao contrário dos mamíferos feitos de carne que nós somos, as máquinas têm a enorme vantagem de lidar muito bem com a ausência de boca e de privacidade. E, de bônus, não enfrentam crises existenciais. Se estamos dispostos a deixar uma parte de nós mesmos para ir lá em carne e osso, em vez de enviar robôs feitos de chips e parafusos. É justamente porque temos essa tendência profundamente estranha de considerar as maiores dificuldades de cruzar novas fronteiras como convites. Mesmo que, em termos absolutos, missões robotizadas possam no futuro realizar tarefas tão complexas quanto aquelas feitas por humanos. O fato de conseguir pisar em outro planeta é um objetivo que, para alguns, justifica por si só a existência de tal projeto. Porque gostamos de desafios extremos, porque assim como as grandes montanhas, Marte é um símbolo do nosso desejo de superação e da nossa sede de exploração. Acho esse argumento totalmente aceitável e louvável. Ao contrário daquele frequentemente apresentado pelo palhaço mais rico do planeta, que vê Marte como um planeta B. E para quem? A justificativa para essa magnífica aventura é instalar lá uma colônia para diminuir as chances de extinção da humanidade, caso algo dê errado na Terra. Um argumento tão estúpido quanto perigoso. Se o objetivo é tornar habitável um mundo que, na teoria, é um verdadeiro inferno para tentar transformá-lo em uma Terra 2.0, talvez fosse melhor começar por não destruir a versão original. Na verdade, você pode analisar o problema de todos os ângulos, mesmo nos cenários mais sombrios e catastróficos, como um impacto de meteoro em grande escala ou uma guerra nuclear total. Ainda haveria regiões parcialmente habitáveis na Terra, que seriam pequenos paraísos se comparadas a Marte atualmente. Se estamos falando apenas do aquecimento global, com que mentalidade? Será que a solução para enfrentar os problemas que criamos é fugir deles em vez de encará-los? Nesse sentido, o maior desafio do nosso tempo certamente não é colonizar um planeta vermelho e congelado, mas sim aprender a não destruir o nosso. Quando se fala em viagem espacial, costuma-se dizer que a Terra é o berço da humanidade e que ninguém quer passar a vida inteira no seu berço. Mas talvez, antes de pensar em sair do berço, deveríamos considerar nos tornar adultos. Me diga nos comentários o que você achou deste vídeo um pouco diferente. Tentei me divertir com a inteligência artificial para ilustrar de forma absurda todas essas situações para as quais não temos imagens. Ficaria realmente curioso para saber o que você achou dessa ideia. Caso contrário, para ver imagens reais do planeta vermelho e descobrir o que os rovers enviados para lá encontraram, aqui você tem um vídeo totalmente dedicado a eles.